Então, vamos iniciar hoje o módulo de número 6, que é o gestão Tô de chegando. conflitos. Todos esses slides, eles foram sempre preparados com muita atenção e muito carinho, né? Para que ele represente efetivamente o tema, né? Hum. E é interessante que quando a gente pensa em conflito, não necessariamente a gente pensa em algo que parta para agressividade física, né? Não, a gente pensa conflito, né? Quando duas pessoas divergem nas suas opiniões, dependendo da inteligência emocional delas, isso pode gerar um conflito, né? Isso efetivamente pode gerar um conflito. Então vamos lá. Antes disso, eu quero saber de vocês o seguinte: nós tínhamos um desafio para semana passada, tá? Que era observar, ofereça valor primeiro, estar mais presente para se colocar no lugar dos outros ou faça as pessoas felizes com a sua presença. Com aquilo que vocês escolheram, vocês tiveram a oportunidade de colocar isso em prática, vocês nem se lembraram, foi uma semana extremamente tranquila e vocês não precisaram nem se preocupar com isso. Como é que foi? Quem me atualiza? Ah, eu, eu tinha apontado que aquele que eu tinha mais facilidade era me colocar no lugar dos outros, né? Sim. Então, eu tive um episódio ontem eu estava no escritório e teve uma reunião, aquelas reuniões, tipo uma convenção, não é uma convenção, mas reunião que tinha a empresa inteira e tal, no auditório, eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, que eu sei que ela está passando por um momento difícil, ela sempre teve momentos difíceis, tudo, e eu vinha conversando com ela pelo bate-papo, pelo chat, dando alguma, entendendo por que ela estava passando, até porque eu acho que eu já passei por coisa parecida. E, e ontem eu encontrei ela pessoalmente, né? E realmente vendo ela, eu acho que eu também consegui novamente me colocar no lugar dela, aí pessoalmente, conversar, entender por que ela estava passando, e aí eu fiquei bastante tempo também conversando com ela, para ela tentar. Aquela pessoa que está super preocupada, não consegue dormir, a cabeça a mil, né, preocupada com tudo. A gente está vivendo um momento de organização e ela está preocupada com isso, com mil outras coisas, com a carga de trabalho, mas ela vive nesse estado, né? Então procurei é, ver um pouco do problema da situação pelos olhos dela e tentar aconselhá-la, dar alguns conselhos também. Então isso foi aquele que eu tentando me colocar no lugar dos outros. No outro ponto eu falei, sinto dificuldade em espalhar alegria e a felicidade onde eu tô, né? Uhum. Eu acho que nesse mesmo evento também eu tive a oportunidade. Nesses eventos eu acho meio chato, porque você acaba. É aquela coisa de networking, é chato, né? E você tem que falar com as pessoas, e você acaba, nesses eventos, você acaba não falando com outras pessoas do departamento, você acaba sempre com as pessoas do seu departamento, todo mundo junto, né? Mas foi bom porque eu vi, assim, pessoas que eu não via há bastante tempo, e das pessoas até que trabalham comigo, eu vejo de maneira virtual. E também foi boa, assim, de perguntar o que as pessoas estão fazendo, enfim, e estar lá e gerar algum tipo de energia positiva nas pessoas, né? Então, acho que esse evento de ontem à tarde, foi à tarde até o comecinho da noite, acho que eu pude é, praticar essas duas habilidades aí. Fez isso com consciência ou depois que você fez, você percebeu que você tinha feito, Ale? Não, eu percebi depois. Perfeito, perfeito. Ana, quer compartilhar conosco? A parte de me fazer presente, eu acho que foi uma das que eu tinha dito que era uma dificuldade, né? Essa eu não cheguei a ter a possibilidade de fazer. O que eu fiz foi Uhum. aquela de agregar valor. Por exemplo, eu estou numa fila do mercado, aí eu estou com meu carrinho cheio, tinha uma pessoa atrás só com um saquinho de pão. Ela não me Uhum. pediu nada, absolutamente nada, eu ofereci para ela passar na minha frente, entendeu? Uhum. Pronto.
E talvez é aquela história, né, Ana? Talvez você nunca mais veja essa pessoa, mas ok, né? Ok, perfeito, E eu né? acabei descobrindo que ela era parente do Francisco Coco. Olha lá. A Caixa, nem Ah, conversei com ela assim, ela só agradeceu muito, mas a Caixa estava meus pêsames, desculpa, eu mandei uma foto dele para a senhora e eu não sei se foi ruim, porque é uma perda tão recente, né? Aí ela falou, não, tranquila. Aí depois que ela foi embora, a moça, eu mandei uma foto do Francisco Coco para ela, que eu vi no meu Instagram, e eu fiquei meio sem graça de se ela ia ficar triste. Aí eu falei, que, né? Ela falou, porque ela é prima dele, não sei o quê. eu nem sabia que ele tinha morrido. Pois é, ele morreu. É, interessante. Mas vocês percebem, olha que interessante, né? Todas as atitudes que vocês tomaram, de alguma forma, ela teve a intenção também de fazer as pessoas felizes com a presença de vocês, Ah, sim, acaba sendo, né? Não, não tinha pensado nisso, Elô. né? Sim. Excelente, excelente, tá? Muito bem, gostei. Check nessa atividade. Vamos passar para a seguinte. Engraçado que está aparecendo um negócio amarelo aqui que eu não sei o que é isso. Mas aqui pra gente, pra mim, pelo Não menos, está não tá. aparecendo para vocês um negócio amarelo assim? Não? Não. Tranquilo. Então não importa. Para mim aqui tudo bem. Então vamos lá. O que que nós vamos ver hoje? Como estratégias de gerenciamento de conflitos fáceis de aplicar podem aumentar sua inteligência emocional. Vamos então a essas estratégias. A primeira delas, eu vou pedir para que vocês leiam essa frase, esse texto, e depois a gente conversa. Primeiro leiam. Aí eu quero que vocês me digam o que vocês interpretam disso que está escrito. Eu acho que a interpretação vem que não temos que nos dar tanta importância ao problema. Temos que achar a solução e seguir em frente. Espinhos vão ter no caminho. Basta você achar a solução e prosseguir. Porque se ficar procurando couro, ficar procurando isso, aquilo, reclamando até você encontrar o couro para cobrir o chão, você já perdeu um tempo enorme na tua caminhada, né? Perfeito, Ana. Obrigada por compartilhar. Lê. Se eu penso nessa analogia como se o chão com couro fosse a pessoa com que você está tendo conflito, né, o chão com espinho, desculpa, o chão com espinho fosse a pessoa que você está tendo conflito, não adianta você tentar mudar a pessoa ou moldar a pessoa numa situação de conflito, e sim você se proteger e não se preocupar muito com o fato de ter espinho ou não, se tem couro ou não. No final das contas, o importante é que você está protegido e está seguindo adiante. Eu acho que é o que eu entendo Uhum. dessa figura num contexto de gerenciamento de conflito. Perfeito, tá? Os dois estão corretos, é uma interpretação, né? Eu acho que é isso mesmo. É, não tá, não tem aqui o julgamento do certo ou errado, mas a interpretação de vocês. E é isso que importa, e ela foi super positiva. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar com a primeira estratégia, tá? Você não precisa responder agora, você vai primeiro pensar e vai escrever. Identifique, desculpa, gente. Aqui, ó. Identifique algo que você está tentando cobrir o chão com couro, Hum. tá? Então, pense, depois a gente fala.
Se você não tiver nada atualmente que se encaixe, pode ser uma coisa que já passou. Uma coisa que você teve grande dificuldade para resolver. Aqui pode ser até uma preocupação, tá? Algo que não aconteceu, mas que você tá ali preocupado. Dei alguma coisa para vocês? Quer compartilhar, Lê? Eu tô pensando ainda. Tá. Eu vou dar um exemplo, posso? Uhum, Talvez para facilitar a vida de vocês. Então é assim. A gente faz parte de um grupo de networking, né, Ale? Você sabe, eu e a Ana. Esse grupo de networking, a gente tem desafios a cumprir. uhum, Esses desafios, eles têm tudo a ver com o nosso resultado financeiro. Então, quanto mais visível nós estivermos, quanto mais presentes, mais credibilidade a gente vai ter, mais fácil vai ser fechar negócios entre si ou uhum, que a gente seja referenciado, tá? A gente está passando aqui na escola por um momento de reavaliação do modelo de negócio. E está dando uma trabalheira danada, uma trabalheira danada. E eu tive que tirar um pouquinho o pé dos meus desafios no BNI, tá? Eu tinha duas opções. Ou eu começava a achar que os desafios eles estavam insanos e que assim não dá para continuar, porque desse jeito eu não vou dar conta, porque é muita coisa, porque é uma coisa que eu poderia, né? Eu jogo no problema a minha insatisfação. Ou então eu falo, bom, o que é o mínimo que eu preciso fazer? Ah, isso aqui é o mínimo, eu vou tentar fazer o mínimo. E aí eu me deparei hoje que talvez essa semana eu não consiga nem fazer o mínimo. Né? Nem fazer o mínimo. E eu tô nessa questão aqui, tá? Então, assim, como é que eu, neste momento, coloco um sapato de couro bem reforçado para caminhar nessa instabilidade da qual eu estou agora? Porque eu não quero nem prejudicar o grupo e nem me prejudicar. Então, coloquei aqui uma questão, só para que vocês vejam assim, uma coisa que é simples, eu vou resolver. Eu só preciso pensar em estratégias. uhum. Né? Eu até tenho algumas, mas não consegui parar e falar, puxa, será que essa é uma boa estratégia? Olha, falando nisso, eu já lembrei de uma. Uma estratégia é me inscrever na aula aberta de mandarim. Ana, é quarta-feira da semana que vem, é isso? Não, é amanhã. Dá tempo para inscrever ainda, Ana? Ah, Tá, vou me inscrever. olha, já arranjou a solução. Tá? Elô. Só falando para me inscrever. Aí eu atraso um pouco para entrar na aceleradora de startup da qual eu faço aula e faço um bem bolado lá e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tá? Então, uma das coisas eu consegui resolver aqui só falando. Tá? Aí a outra, eu não sei qual vai ser. Eu preciso gerar uma outra indicação e eu não tenho nenhuma coisa. Aí o que eu posso fazer? Depois perguntar para a Ana, Ana, que indicação você acha que eu posso gerar que seja uma coisa rápida para poder gerar? De 1 a Tá? 1, você tá falando? Não, de referência. Ah, de referência. Tá? Depois eu até. Tá, pessoal, encontrei ali mais ou menos a minha solução. Tá? Mas aqui, na verdade, eu não estou procurando a solução, eu estou procurando identificar
O que é que eu Não é estou problema. precisando? Isso, do problema. Mas só de Uhum. falar, já me veio uma reflexão. Querem verbalizar alguma coisa? Quem sabe já? Ai, eu não. Eu, assim, Eu tô no pensando. momento, Hum. Falem, que a gente vai chegar em eu alguma não coisa. tenho nada assim que eu tenha pensado que algo que esteja tirando o sono, né? Mas Não eu precisa. creio que pode ser também Hum, relacionado a esse grupo, o nosso grupo. pode ser, Networking, que eu pode ser. estive um tempo ausente, né? Assim, que eu sempre fui muito presente. Você Uhum, mesmo, sabe, eu estava em tudo, ia em fórum, ia em tudo, não sei o uhum, quê, fazia todos os cursos que aparecessem. Só que por conta do falecimento do meu pai, do tempo que eu tinha que despender com ele, agora eu vou começar a entrar nos eixos novamente. Mas eu perfeito. acabei deixando um pouquinho a minha performance, digamos assim. Perfeito. Eu Perfeito. sempre vou atrás de fazer o mínimo, mas às vezes o tempo, né, para você se engajar com um aluno, então, assim, eu acabo, ou até das próprias referências também. Vamos colocar, o que que você acha da gente colocar aqui o seguinte, Ana? É, ah, voltar à minha performance. A gente pode Isso, experimentar, tá? pode ser, Voltar à minha performance, sim, sim. tá? Pode ser uma coisa que, né? Porque você tem duas opções, né? Como eu, não vai dar, tá muito corrido, tá, né? Uhum, Não vou jogar, não quero mais um problema. Eu quero é exato. encontrar a solução, né? Uhum. Quero encontrar a solução. É, Pode o falar, Lê. que eu não sei se é uma situação assim aplicável assim, pensando no que eu tô tentando cobrir o chão com couro. É, eu tenho um grupo de amigos de muitos anos e assim, faculdade, e tudo. E a gente sempre tem e claro que ao longo dos anos, como a vida vai evoluindo, você vai perdendo contato, né? Mas ainda são assim grandes amigos, né? E tô tentando restabelecer essa dinâmica com eles, de encontrá-los ou ver. Mas um dos empecilhos. E aí, só que a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se fala com uma certa frequência, né? Uhum, Só que o que eles. E aí tem sempre aqueles compartilham de ideias ou mandam de ideias, principalmente no direcionamento político, é muito diferente do que eu penso, né? uhum, E aí eu me vejo naquele dilema, poxa, será que eu tenho que me desengajar dessas pessoas porque a gente uhum, pensa diferente, né? Pessoas que eu conheço há tanto tempo, É, ou eu ou eu tenho que fazer um esforço para retomar essa relação e buscar outras avenidas ou então eu tenho que não, eu quero deixar claro quais são os meus pontos de vista, né? E entrar nessas discussões aí de WhatsApp, né? Desses grupos de WhatsApp, né? Sabe, toda vez que eu vejo mensagens desse grupo de WhatsApp, é que vem, não é aquela coisa que você vê com prazer, sabe? Falar, ok, né? E eu nem me sinto confortável nem de me manifestar também, né? uhum. Então, não sei se essa é uma situação aplicável, mas Pode ser aplicável, sim. tá. Pode ser aplicável, tá? Uhum. Pode definitivamente ser aplicável. Vamos ver, tá? Então ficamos aqui. A performance da Ana no grupo de networking e o Ale, o grupo de amigos, tá? O que que a gente vai tentar fazer aqui? Vai tentar criar ferramentas práticas para melhorar essa situação, para que vocês vistam ali
realmente um sapato bem reforçado. Então vamos lá, gente. Eu preciso de pelo menos 2 atitudes que você sinta que os seus pés agora estão reforçados. Só que essas 2 atitudes, elas precisam ser fáceis de fazer, fáceis de repetir e só depender de você. Eu vou aqui colocar, tá? A minha, tá bom? A minha atitude. Bom, eu preciso gerar referência, então precisa ser algo fácil de fazer, fácil de repetir e só depender de mim. Ok. Quando acabar aqui, eu vou falar para a Ana. Ana, escuta, quem que você indica que eu possa gerar uma referência que seja algo rápido para eu conseguir gerar? É uma coisa fácil de fazer, fácil de repetir e não vai depender de ninguém. Eu vou lá, pergunto para ela e está resolvido. Eu posso perguntar para o Fernando, que é o nosso diretor consultor. Eu posso perguntar para a Ana Reginaldo, que é a presidente do nosso grupo. Tá? Isso vai me mover para a ação. Ou eu posso fazer o seguinte, olha, essa semana realmente eu só vou ter uma referência. Eu não vou conseguir gerar 2 referências. Pronto, tá? Resolvi isso, tirei isso da minha frente, tá? Se eu quiser repetir isso outras vezes, é fácil e só depende de mim. Eu vou ter uma responsabilidade sobre isso, mas é claro, tudo vai gerar uma responsabilidade, agindo ou não agindo, tá? Então, nisso que vocês falaram, o que é que vocês sugerem? Pelo menos 2 ações que tenham essas características. Fácil de fazer, fácil de repetir e não depende de ninguém. Nós temos que falar? Por favor. Não, falar o que pensamos, é isso? Isso. Se você já tem ali esquematizado, sim. O fácil de fazer não é que é simples, tá? Não é uma coisa simples. Se eu decidir que eu não vou gerar uma referência, é fácil, mas não é simples, Uhum. tá? Não é simples, é uma coisa simples. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar do jeito que tá, porque eu tô realmente agora na expectativa do Festival do The Rose Método que vai ter no final do mês. Tá? Eu posso. Só que aí você fala, mas Elô, isso é fácil de fazer? É fácil de fazer. É fácil de repetir? Não, não é. O próximo festival é daqui a 1 ano. Então, não entra aqui. Tá. Tá? Uma vez um aluno disse assim, ah, Elô, todos os meus problemas se resolveriam se eu, nesse momento, me tornasse um milionário. Tá, vamos ver se dá certo? É fácil de fazer isso? Não, não é. Eu também queria essa solução, viu? Também está nessa discussão, né? Queria essa solução. Queria essa solução. Não, ele não chegou a nenhuma, tá? Fica tranquilo que não chegou a nenhuma. E aí, o que vocês sugerem? Eu pensei em coisas simples, né? Mas é lógico que às Boa. vezes os problemas que nós temos no dia a dia, às vezes é uma solução mais difícil, né? Uhum. De encontrar. É, fácil, às vezes existem situações que são fáceis de fazer, mas tem soluções que não dependem só da gente, né? Pelo menos a gente imagina que não. Em cima do exemplo que eu dei, eu imagino assim, se a minha performance essa semana não foi tão adequada, de repente, como nós temos uma meta para o mês de agosto, então, de Uhum. repente, minha performance não foi tão boa essa semana, de repente, a semana que vem, eu vou tentar fazer
digamos que são 2 referências, semana que vem eu tento 3, 2, por exemplo, que eu tenho uma essa semana, Tá. por exemplo. Pode ser. Quer colocar essa como uma atitude? Pode ser, Então, ó, na próxima semana farei 3 referências. isso. Ok? É, Perfeito. Que mais, Ana? Eu preciso de mais uma. mais uma. É. Hum, eu não tenho, o que eu falei, a minha performance de não me fazer presente, talvez ficar na próxima reunião presencial, ficar mais, porque eu sempre tenho saído, acaba a reunião, não tenho ficado, né? Tenho ficado mais Tá. um pouquinho só para falar da nossa Nessa mentoria, esfera. Uhum. mas aí eu acabo saindo por conta de atividades que eu tenho. Então, de repente, mudar alguma atividade para que eu possa me estender um pouquinho mais e interagir mais com o grupo pós-reunião, por exemplo. Perfeito. Como você quer fazer isso? Isso Como é que você quer depende de mim, colocar? né? Só. Como você quer colocar? Ficar 30 minutos após a reunião, Pode ser, isso. tá? Tá. Ficar 30 minutos após a reunião. Então, vamos lá. Ale, vamos lá que você está envolvendo outras pessoas, né? Para mim tem que todo mundo dançar junto. Tem que dançar junto, concordo. Então, vamos lá. O que Então, você acha que pode ser uma atitude aí? exato. Então, nós já temos jantar marcado para semana que vem. Ok, Óbvio que eu vou, né? claro. E aí eu tô pensando em reforçar nesse jantar, a gente reforçar a frequência mensal dele, né? A gente já vinha com Perfeito. essa ideia, mas ser propositivo, intencional, falar assim, poxa, até partir de mim a proposta de data Do próximo do encontro. próximo jantar. Olha, pô, tal data já Boa, tô aqui. boa. E acho que tomar essa iniciativa me parece boa. É, é, né? Eu não vou cair na armadilha de. Aí, bom, eu sempre fico assim, puxa, não, aí vão vir aqueles assuntos inconvenientes, ou aquelas coisas, aquelas situações que eventualmente você vai ter aquelas discussões infindáveis sobre pontos de vista diferentes. E tem Sim, gente que gosta, né? E eu tenho gente sim. que gosta de discutir por discutir mesmo. Mas se isso acontecer, eu acho que eu também não vou meio que. E se eu realmente me sentir que eu tenho que mostrar os meus pontos de vista, ou deixar meus pontos de vista, fazer, mas de uma maneira que eu acho que não me afete, né? Que eu não me sinta de alguma maneira é, atacado, esse tipo de coisa, né? Eu acho que também levar a coisa numa boa. Eu acho que é isso mas eu acho que isso não deveria ser uma coisa para as pessoas se distanciarem. E a outra coisa também que eu já venho pensando, e agora com essa reflexão acho que reforçou, é um pouco, a gente sempre se encontra em jantares, ou vamos fazer uma happy hour, né? Então sempre nessa dinâmica de em volta de uma mesa para comer ou beber, né? Mas se a gente, na segunda ação, se a gente, e aí sim, pensar numa dinâmica diferente. Alguns anos atrás a gente jogava squash, essas mesmas pessoas, né? Será que a gente não pode voltar a fazer isso, né? Mas aí não depende só de mim, né? Não. É, e também não é fácil de repetir, é difícil cruzar as agendas, Sim. mas, mas propor não é difícil, né? Hum, Propor e vir com a ideia e trazer. Depois é uma questão de e até isso acontecer, não, mas e agora o pessoal está jogando muito paddle, né? E eu tô curioso para jogar isso. tá. E é muito parecido com squash, né? E então tava pensando nisso, sabe? Eu acho que e era uma dinâmica muito legal que a gente fazia na época. E era um momento totalmente diferente das nossas vidas, né? A gente era recém-casado, ninguém tinha filho, tudo, ou nem era casado.
imagina, mas de repente a gente pode ter uma dinâmica assim, acho que ia ser legal, um jeito de você ter uma dinâmica ali que reforça os laços, né? Gosto. Então, o que eu pensei. E aí tem sempre a ideia de viajar, mas aí viajar eu já acho mais complicado, viajar junto. Que acho que aí se envolve muita gente, que é famílias, tudo. A gente costumava ter uma viagem de grupo que a gente fazia sempre no final do ano. Um final de semana, né, a gente ia no hotel no Guarujá. Mas a gente parou com isso também, né? A gente sempre ensaia de retomar isso. Mas eu acho que, às vezes, fechando em menos famílias, que a gente tem visto, a gente, em vez de pegar todos os amigos, pega menos Sim, famílias, porque sim. mobilizar aquela quantidade hoje a gente já não está mais conseguindo fazer. Mas, de repente, tentar mobilizar essas viagens, sabe? Isso. Ale, então é o Hum, seguinte, tudo que você falou são tentativas e não estão erradas, não estão erradas. Mas aqui eu preciso de outra coisa. Eu vou dar algumas dicas, mas assim, brainstorm, tá? Assim, sem filtro, tá? hum, Então vamos lá. Você se chateia, você fica desconfortável quando aparece ali uma mensagem que não tem nada a ver com você, uhum, né? Nada a sim. ver nada a ver com o seu posicionamento político, nada a ver Uhum, com nada, não tem nada com a sua uhum, filosofia de vida, não tem absolutamente nada a ver, uhum, tá? Você pode, em contrapartida, já deixar algumas coisas assim meio que guardadinhas uhum, para sobrepor aquele post e mudar completamente de assunto, tá? Vou dar um exemplo. Gente, vocês viram que o ABA vem para. O ABA não é do seu tempo, né, ah, mas Ale? eu sei. Aham. Tá? Vocês viram que o ABA vai para o Allianz em outubro? Gente, o que vocês acham da gente ir nesse show? Você percebe que você vai quebrar essa possível continuidade, né? E aí a pessoa se É, aprofunda, e a é, pessoa vai, não? E aí, putz, tá? Então, exato. assim, eu estou dando só algumas opções. Se você quiser, você vai testar, tá? Aham. Outra coisa, quando você estiver lá no jantar, que aí pode surgir ali, né, uma observação, um comentário, qualquer coisa desse tipo. E Uhum, aí, você pode já ter na manga, porque isso aqui é justamente para que vocês ensaiem o emocional de vocês. Você já uhum. ter na manga algo que você fale. Gente, vocês já viram que agora tem esse tal de pad middle, é isso? Não, paddle. Paddle, Paddle. paddle. Que É. tem esse tal de paddle aí, ele é bem parecido com squash. Escuta, o que vocês acham da gente procurar uma quadra no nosso próximo encontro lá? Quebra o encontro, quebra, entendeu? Quebra, Uhum, muda de assunto, muda de assunto. E se por acaso alguém falar, poxa, mas eu falei uma coisa, vocês entraram em outro assunto, é que a gente faz tanto tempo que a gente não se vê, que fica assim, um assunto vai misturando no outro, vai misturando no outro, uhum, e se voltar àquele assunto, você percebe que talvez não seja essa a atitude. Outra coisa, tá pessoalmente ali. Você pode perceber que não são todos que vão entrar no assunto. Vão ter aqueles uhum, que vão ficar apenas observando. Nesse que estão observando, se aproxima desses e fala: escuta, como é que está a sua família? E o trabalho, como é que está? Sai do assunto. Sai do assunto. boa. Então volta e fala assim: escuta, eu estou para te perguntar uma coisa faz muito tempo. Como é que está aquele nosso amigo que fazia parte desse grupo e que mudou para a Itália? Tem notícias dele? Uhum, Deixa o grupo lá ficar metendo pau em fulano uhum, ou colocando no pedestal cicrano, não importa. exato. Você mudou de assunto. Você vai ter que experimentar. Não se vai dar certo, se você vai se sentir bem. Uhum, Se vai ser o ok, sapato que você está procurando aí. Porque às entendi. vezes não. Boa. Ele não ficou muito folgado, ele não ficou muito apertado.
tá? Entendi. Isso que você falou, as atitudes que você falou, elas estão corretas. Eu acho que você tem que tentar. Mas elas não entram aqui como ferramenta. Tá? Entendi. Não entram aqui como ferramenta. Ana, falando disso, eu pensei em uma outra ferramenta para você. Qual? Coloca lá no grupo das mulheres. Gente, eu estou precisando gerar uma referência essa semana. Alguém tem alguma sugestão de uma referência com um ticket pequeno? Entendi. Uhum. Tá? Às vezes tem no grupo de mulheres alguém que venda bijuteria e você tem um presente para dar. Compre bijuteria, pronto, tá Ah, resolvido. acabei de pensar numa coisa. Eu vou ser a Olha aí, palestrante e eu tenho o presente do palestrante, né? olha aí, olha aí, Acabei de o achar, presente é do verdade. palestrante. Vou ver alguma coisa, né? Depois E é me um dá a ticket menor. dica. Me dá a Aham. dica, porque talvez eu também entre nessa e já gere, e conforme for, já Uhum, compro para minha próxima palestra. exatamente. Tá? Tá. Faz sentido, gente, o que a gente está fazendo aqui? Faz sim. Faz sentido? Ale, faz? Perfeito. Vocês vão ter que testar. E a gente vai ver isso no encontro seguinte, tá? No Ok. próximo encontro, tá? Eu vou passar para uma segunda ferramenta muito interessante. É a chamada da teoria do espaço vital. Tem uma experiência que foi feita que ela é a seguinte experiência. Eles pegaram pessoas de várias nacionalidades. A experiência começava quando duas pessoas da mesma nacionalidade que não se conheciam eram colocadas em uma sala. Então, era assim, não tinha nada na sala e tinham duas cadeiras grudadas assim, ó. Grudadas, tá? Duas cadeiras grudadas assim. E eles estavam sendo filmados. Então, eles eram orientados. Olha, esperem lá naquela sala que quando começar a experiência, a gente chama vocês. Os ingleses, assim que eles viram as duas cadeiras juntas, eles afastaram as duas cadeiras e deixaram as duas cadeiras na mesma posição. E conversavam assim, né, muito recatados, muito ali. Tudo bem. Fizeram a mesma coisa com os japoneses. As cadeiras ali, os japoneses afastaram só um pouquinho a cadeira, pedindo assim licença para afastar a cadeira, e eles mal se olhavam quando se conversavam. Eles davam risada, eles interagiam, eles faziam movimentos, né, de concordância, mas não se olhavam muito. Tá? Pegaram dois italianos. Os dois italianos giraram as cadeiras assim, ó, de frente. E quase ficaram com os joelhos, um batendo no joelho dos outros. Depois de meia hora, eles estavam brigando. Eles estavam discutindo. Tá? Então, aqui entra muito a ler a teoria do espaço vital. Quando o assunto, pessoalmente, começar a te deixar desconfortável. A te deixar desconfortável. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então é assim. Opa. Aqui, ó. Vamos trazer para nós agora, né? Que atitudes você adota que podem gerar conflitos? Quando a gente está falando da teoria do espaço vital. Fica fácil. Não sei se vocês já sentiram isso. Quando a gente está esperando o elevador e quando o elevador chega, o elevador está cheio de gente. E aí você entra, se encaixa, cumprimenta, mas você vê que as pessoas estão completamente desconfortáveis. Energeticamente, vocês sabem por que isso acontece?
Não. Ok. Ana sabe? Nós temos um comprimento de onda energético que ele tem a distância do nosso braço em todas as direções, tá? Esse é o nosso campo energético. A gente só deixa aproximar aquela pessoa que você tem uma afinidade. Senão você cumprimenta a pessoa de longe. Ou então quando cumprimenta dá aquele beijinho assim, sabe assim, ó. Ou então dá aquela mão assim, sabe aquela mão assim, ó? Tá? Por quê? Porque essa pessoa não gosta, ela não se sente bem quando existe essa interação de energia, Sim. tá? Então, voltando a esse assunto aqui. Você acha que você tem alguma atitude que meio que você interfere o espaço vital daquela pessoa? Aquela pessoa está ali, vou dar um exemplo. Eu tinha aqui um membro de equipe, o Alê não conheceu, que era eu sentar para fazer algum trabalho que eu precisasse de atenção, a criatura vinha aqui para conversar. Às vezes eram coisas importantes, às vezes, a maioria das vezes não era. E Não você era importante. compensa. E eu concentrada, eu precisava me concentrar. Eu precisava realmente me concentrar. Tá? Aí eu percebi que, assim, aí um dia eu falei, escuta, você já percebeu? Eu estava na cozinha até agora, nós estamos até agora tomando café lá, estava eu e você lá. Por que você não falou isso comigo lá? Você espera eu vir aqui, dá 10 minutos que eu abro a coisa e vejo o que eu vou fazer e você vem me interromper? Ah, então, você percebe que é mais ou menos essa imagem desse gaúcho aí. Às vezes a gente não percebe que a gente está sendo inconveniente. A gente não percebe. Né? Então, eu queria saber de vocês se vocês têm essa leitura de ambiente, de perceber que, puxa vida, isso aqui, se eu fizer isso aqui agora, isso aqui vai gerar conflito. Então é melhor não fazer nada. Oi, É Lô, melhor eu eu. acho mais difícil a gente conseguir identificar o que que nós estamos fazendo de errado e estamos gerando conflitos. Eu acho mais Perfeito. difícil. Eu acho que é mais fácil perceber o do outro, igual, por exemplo, no que você falou agora. Você percebe que aquela pessoa está procurando conversar com você no momento que você está precisando se concentrar. Aí eu não sei se de repente o que eu faço que está gerando conflito para o outro. Às vezes é mais fácil a gente ver o que está gerando o conflito para mim. Você sabe que eu Não lembrei é isso? É isso, eu lembrei de um exemplo que cabe muito aqui, aonde eu estava gerando conflito e eu não sabia. Nós tivemos uma instrutora aqui que ela travava quando eu falava assim para ela. Ela se chama Elimara. Quando eu falava assim para ela, Eli, vem aqui comigo e vamos pensar juntos nisso aqui. Ela travava, mas ela travava de um jeito. Travou a primeira, travou a segunda. Aí um dia eu falei, Eli, vem cá, faz o seguinte, pensa você nisso aqui. Aí é que travou mesmo e a menina começou a chorar. Nossa, Putz. Aí eu falei, poxa, que assim, eu não fui grosseira, eu não estava brava, não era nada. Aí quando passou, eu falei, escuta, vamos conversar? Ela falou, vamos. O que está acontecendo? Aí ela explicou. Olha que coisa interessante, gente, muito interessante. A escola não conseguiu alfabetizá-la, tá? Ela é uma gestora de projetos, ela mora em Sorocaba hoje, é uma profissional super conceituada em tecnologia, é uma pessoa inteligentíssima, inteligentíssima. Só que ela tinha algum bloqueio de aprendizado. E a escola chamou o pai dela e falou assim: a sua filha é muito burra, ela não consegue pensar. meu, Na frente da menina, na frente da menina.
E assim, a Eli deve ter 45 anos, ela é mais nova que eu, 45, acho que mais ou menos isso, 40, uns 43, 45 anos. Então, eu não estou falando coisa de 70 anos atrás, tá, gente? Estou falando coisa de 40 anos atrás. Menos, né? Estou falando coisa de 35 anos atrás, né? E aí o pai, que tinha um bar aqui no Jardim da Saúde, alfabetizou a menina no bar, gente. Olha que bonitinho isso. Então, de manhã, que tinha o bar tinha pouco movimento, ele abria o bar e ele alfabetizou a menina até que a menina estivesse alfabetizada e pudesse voltar para a escola. Olha que situação triste. E a professora dela falava assim: Elimara, pensa. Eu não falava assim, mas eu falava: Elimara, vamos pensar junto? Elimara, o que você acha disso aqui? Pensa um pouquinho e Eram depois você me gatilhos fala. para ela, né? Era gatilho, era gatilho. Hum, Ela travava. Então, eu estava gerando um conflito da qual eu não tinha Saber. ideia. hum, Mas eu tava muito atenta, porque quando ela travou a primeira, travou a segunda e chorou na terceira, falei, não, tem alguma coisa errada aqui. hum, Ou ela não aceita feedback, ou ela não quer uhum, trabalhar junto, uhum, ou não sei. Eu falei, mas a gente precisa resolver isso agora, eu não vou uhum, ficar rolando isso. Tá? Então, isso aqui é a reflexão para que o quanto às vezes a gente interfere no espaço vital daquela pessoa. E sem perceber, a gente gera um conflito. A gente gera um conflito. Tá? Faz sentido? uhum, Tá? Então, eu acredito que seja assim. O que seja importante para nós nesse momento é estarmos atentos a situações que a gente pode gerar conflito, que para nós não é nada, né? Que para nós é absolutamente nada. Mas para aquela pessoa, ela pode, como a Ana falou, acionar um gatilho e a gente colocar em risco uma amizade, uma relação pessoal, uma relação profissional. hum, Acho que situações, igual você está falando de vibração, né? Eu acho que no trânsito, você pode ver que quando nós estamos com pressa, quando nós estamos nervosos e queremos que. Parece que todos os faróis acabam fechando na tua frente, parece que a pessoa na tua frente está mais lerda. Sim, Então, aí você começa a ficar mais nervoso, começa a xingar a pessoa da frente, sei lá, lembrando uma situação. Ou não xingar, mas você começa, ai meu Deus, eu tô com pressa e aquela pessoa tá lerda na minha frente. Aí o farol fecha, um lerdo na tua frente. hum, Eu acho que a gente acaba chamando isso, não é? E sendo que às sim, vezes você está torcendo para que o farol feche, porque você recebeu. Não que é proibido você olhar celular, mas às vezes está tocando tanto que você quer ver quem é. Você fala, "Ai, tomara que feche o farol para eu conseguir ver quem é, pelo menos que não pare de me ligar, né?" uhum, E aí o uhum, farol não fecha. sim. Você pega todos abertos. Isso. E Ana, Por é exemplo. muito mais frequente a gente acionar algum gatilho para gerar conflitos do que a gente imagina. Contei para vocês o caso quando eu fui fazer aquele exame que me deixaram 2 horas com o braço assim, e Sim, depois sim. ainda tive que fazer o outro acesso, uhum. né? Bem, mas espera, que história é essa? Eu podia tomar água depois de 1 hora, agora eu não posso. Iam colher sangue depois de 1 hora, agora eu não posso. Que é isso? Sim. Para gerar um conflito, com certeza para gerar um conflito, É igual você falou, são né? conflitos assim, que não é que você vai sair na mão com ninguém, são conflitos de situações, né? Não são aqueles conflitos, igual você falou, ninguém vai. Acredito que ninguém bate aqui em ninguém. Sim, sim, sim. São Pontos de conflitos de não vista, concordar com atitudes, né? isso. Pontos de vista diferentes, Pontos de vista diferentes, né? isso. Então, às vezes, aqui, no caso do grupo dos amigos do Alê, se o Alê quiser resolver falar assim, gente, escuta, vamos falar de qualquer outra coisa menos de política, aí pronto, né? Aí você é do outro lado, né, Alê?
Aí você É. deixa de ser, mas não tem o meio termo, então você já é do outro lado, você já é a outra coisa, né? Seja lá o que for, tá? Seja lá o que for, já é a outra coisa, né? Então, percebe? Você não queria gerar conflito, mas foi o que aconteceu, Sim. né? Foi o que aconteceu, tá? Então, aqui traz uma consciência ali, opa, pera lá, né? Aqui, Ale, talvez a teoria do espaço vital, que é essa ferramenta que a gente está vendo agora, seja a melhor nesse caso, se o assunto for, tá? Política, Uhum. né? Se o assunto for algo mais política, não, mas algo mais partidário, né? Uhum. Política, tudo bem. Faz sentido? Mas aí qual que seria a teoria do espaço vital nesse caso? Então vamos lá, ó. O que você Elô, tá entende? escutando? Exato, Tô. nesse caso, por exemplo, que a gente está Per- discutindo, né? Perfeito. Porque a teoria do espaço vital, para mim, é aquela coisa que você falou da teoria do experimento com as pessoas de diferentes nacionalidades, o exemplo do elevador, né? E aquele quando Uhum. você se coloca que pode incomodar os outros, né? Sim, É, mas, por exemplo, se eu vejo essa situação que eu coloquei para você, né? Eu não sei como que eu relaciono. vamos lá. Vamos falar do espaço vital. Uhum. Então, Sim. você. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Um Uhum. outro exemplo. No aniversário de mais ou menos uns 10 anos de um dos meus irmãos, Uhum. que era na casa dos meus pais, nós éramos todos crianças. O compadre da minha mãe começou a discutir com um cunhado do meu pai. Uhum. Tá? Não tinha bebida envolvida, não tinha nada, mas começou assim, sabe quando você vê as vozes alteradas, e aí você já vê, deixa disso, tira as crianças daqui, sabe quando começa aquela muvuca Sei. ali? Foi assim, eu não sei muito bem quem é que fechou quem na rua, e É. quase que bateram, um foi atrás do outro, eles pararam, quando eles pararam, desceram do carro, um deles disse assim, eu te conheço de algum lugar, e se eu te encontrar, você vai ver o que vai acontecer. Algo mais ou menos assim, e aonde é que eles foram Aham. se encontrar? No aniversário, porque era tudo no bairro, foram se Eita. encontrar no aniversário do meu irmão, Hum. né? Aniversário de criança, aniversário em casa, né? Aham. Aí ficou aquele climão, Hum. né? Aquele climão, tanto que um pegou e foi embora, Tá. tá? Eu não lembro se foi o compadre da minha mãe ou se foi o cunhado da minha mãe, do meu pai, eu não sei. Eu sei que um foi embora, Uhum. tá? Tá. Então é assim, não dava para os dois ficarem no mesmo espaço, não dava. Não dava essa Tá? situação. Como os dois italianos. Não dá para você pôr eles juntos, grudados. Eles vão brigar. Eles vão brigar. Por quê? Porque faz parte, né? Faz parte. Eles são tão emocionais, eles são tão passionais que daqui a pouco eles vão brigar. Enquanto que o britânico, o japonês, que eles são contidos, né? Eles não transparecem as emoções dele, eles nada aconteceu ali. Ficou Uhum. ali, né? Ali, sem problema nenhum. Então é Uhum. isso que traz essa mensagem ali. Que a teoria do espaço vital vai depender muito mais da sua atitude. Você percebe que, bom, aqui eu não me encaixo mais. Uhum. Eu não vou ficar aqui, Uhum. tá? Porque muitas vezes forçar estar em um local não é o caso dos seus amigos aqui, né? Isso aqui está Tá. aqui sem a gente saber dos seus amigos, não é o caso dos seus amigos, não. Aham. A gente meio que se forçar a estar em um lugar, nós podemos gerar conflito. Nós podemos ser os geradores de conflito, Sim. tá? Porque a coisa já está abalada, a coisa Sim. já está desconfortável, Sim. tá? Eu vou dar um outro exemplo. A gente está com um membro do grupo ali, ele é advogado,
o Paulo, Ana, em Uhum. que, infelizmente, ele fez um comentário muito desnecessário, que ele não ia renovar por mais um ano, porque ele achava que indicar pessoas era antiético. Hum. Ou seja, ele está chamando todo mundo De antiético. antiético, Hum. certo? Pronto, o Entendi. conflito está instalado. Se ele pega alguém meio de. Quando você vai falar, como assim antiético? Como assim você está falando que eu estou sendo antiético? Eu estou falando para a Ana que o Alê faz um trabalho incrível, ou vou fazer o contrário? Estou falando para o Alê que a Ana faz um trabalho incrível na Versátil Idiomas. Mais de 11 idiomas eles fornecem. Eu estou falando para você. Você não Por está que isso é obrigando a pessoa, antiético? né? Não, isso não é antiético. É. Você Achei está que tivesse sido o procurando. Diego. O Diego. Não foi o Eu Diego, achei que foi o foi o Paulo. Paulo. Não foi o Paulo. Que Uhum. até ele gerou um conflito, que até estava o Cláudio lá, Isso, lembra? Foi o Diego. exatamente. Outro Então, mas aí conflito. foi outro, foi o Esse Diego. foi o Diego, mas o Diego É, era para convidar. Ele para achava que convidar. o convidar era muito agressivo. Então, uma coisa que eu É. falasse para você assim, Ale, quer conhecer as nossas reuniões de networking? Aliás, eu estou falando sério. Se você um dia quiser conhecer, vai Uhum. tomar um café da manhã com a gente. Estou falando Uhum. sério agora, estou Uhum. convidando. Uhum. Tá? Isso tem algum problema? Nenhum, né? Nenhum, você pode não aceitar ou não. Você falou para Uhum. mim, Elô, essa Pronto. história de networking não é minha praia, não tá, Uhum. tá tudo certo, não tem nenhum problema. Onde Uhum. está a falta de ética A aí, né? falta de ética aí, Eu não né? Mas você escutei quando ele percebe falou que, isso. Acho que... mas você percebe que se eu me doer com essa história, dois palitos para ser instalado o Para ter um conflito, conflito, sim, sim, dois sim. palitos, tá? Se você Tá chegar e claro, falar, você está me Ale? chamando de antiética por um acaso? Eu não Então, sou. Você pensou? Então, se você pega uma pessoa que ética é um valor para ela, Sim, sim. Fundamental. Opa. fundamental, o primeiro valor dela, É. não, ela tá feita a confusão. Ela tá feita a confusão, né? Tá feito. Eu entendi. Então, exatamente. Então, você pode, às vezes as pessoas elas podem se dar ao luxo, falar assim, não, exato, ele falou que pensou sem pensar, né? Ele falou sem pensar, vamos dizer assim, É isso. né? Então, isso acontece. Às vezes você solta um comentário que você ofende, você pode ofender Que, pessoas, né? que Isso acontece à magoa. torta e à direito, Que né? magoa. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma amiga que se relacionava com um rapaz. Uhum. Fazia um tempão que eu não a via. Eu fui numa mostra de vídeo, de cinema, onde estariam várias pessoas e a possibilidade do casal estar também estava. Quando eu cheguei lá, Uhum. estava o rapaz. Oi, tudo bem? Tudo bem? Por incrível, ela chama Ana também. Escuta, e a Ana? Ele Uhum. respondeu assim para mim: Não sei, ela deve estar trabalhando. Eu achei meio Ok. estranho, mas eu falei: Ok. Daqui a pouco chega a Ana, linda e maravilhosa, com o novo companheiro dela. Mas eu Ah, não entendi. sabia. Olha. Eu não sabia. Aí depois eu fui para ele e falei: Olha, você me desculpe, porque eu não sabia que vocês não estavam mais juntos. Ele falou: Uhum. Elô, não, tudo bem, é que é recente ainda. Eu falei: Olha, você Tá. desculpa, eu não sabia. Uhum. Tá. Mas eu gerei conflito e o meu objetivo não era jamais esse. Jamais. Sabe quando É, você vê o é. casal sempre junto, e você vai e pergunta? É. Eu não sabia. Ele foi super grosseiro comigo. Era o suficiente para ter um conflito aqui, se, né? Porque eu fui lá e falei, olha, você me desculpe, a intenção não era essa, não era machucar, eu não estava sabendo, faz tempo que eu não converso com a Ana, eu realmente não estava sabendo. Não, Lu, tudo bem, é bem recente. Eu falei, olha, sinto muito, Mas, por espero que você exemplo, fique tem bem. aqui o grupo de WhatsApp do condomínio. Sim, Esse, né? E aí tá todo mundo no pé do síndico porque ele não tá contratando aqueles sistemas de câmera, ele tá demorando, demorando. né? Mas tem gente que é tão incisivo assim em cobrar e na crítica.
sabe? Eu já mandei isso há mais há 4 meses, você não quer fazer nada, é, você... Não, mas já é um senhor, assim, tem mais de 60 anos, e o pessoal falando, vamos ter que... Você está se eximindo das suas responsabilidades, escrevendo assim no grupo, está se eximindo das suas Hum. responsabilidades, nós vamos ter que abrir uma nova convenção, uma nova... Sabe, mas a gente já mandou isso, esse assunto não está andando, é muito estranho que só esteja com isso, e enquanto isso está sendo gente assaltada, mas sabe como já... Perfeito. Mas já num nível, assim, num tom super alto, assim, você falou, mas Sim. isso... E o síndico, assim, você não sei, ele meio que tentando se defender, agora já não responde mais, mas não estou dando razão para ninguém aqui, mas eu acho que o tom que essas pessoas começam e trazendo problema, eu achei super ofensivo, né? Sim. E Super se esse ofensivo. senhor, e se esse senhor já tivesse, né, alguma coisa com essa pessoa que fez esse comentário, já era suficiente para se dissolver o grupo, para montar um outro grupo paralelo a esse, deixar o cara sozinho lá. É, É o suficiente. O grupo do grupo. É. é um Porque grupo do tem, grupo. porque tem pessoas que elas acham que a solução para as pendências é criar conflito. Outro É. dia, conversando com uma pessoa, ela disse: Não, Elô, se não tiver conflito, as coisas não se resolvem. Eu não acredito nisso. Hum, Eu não acredito. Conflito, para mim, é uma coisa ruim. Divergências de opiniões, isso existe. E é assim, Ale, não concordo muito com você, mas você permite que eu dê a minha opinião? uhum. Eu não concordo. Não concordo, mas eu respeito. Você permite que eu dê a minha opinião? Você quer ouvir a minha opinião? Às vezes você pode dizer: Não, não quero. Ok, tá tudo bem. Pronto. Né? Isso é usar a inteligência emocional. Mas eu entendo que essa pessoa fala, porque existem sistemas, existem situações, e aí mais no aspecto profissional, em que os sistemas de incentivos não são alinhados. E aí, para resolver isso, é conflito, porque vamos supor, e Perfeito. aí é o que eu falo, os sistemas, e aí o sistema é desenhado para que a coisa seja resolvida, é o conflito, é o velho interesse entre, bom, eu carrego muito estoque e eu não vou ter uma falta de produto, e aí minha pessoal de vendas está feliz, ou eu vou ser super justo e só comprar aquilo que precisa, meu financeiro está feliz, Vai super feliz. só que vai faltar produto. Isso é o conflito É, inerente quem trabalha nessa gestão de cadeia. É o conflito em si. E se eu vou numa reunião, por exemplo, nessas reuniões que eu tenho que balancear esse tipo de coisa, e não tem conflito e não tem discussão, é uma reunião ruim. entendi, Porque entendi, tem que ter, entendeu? entendi. Para a coisa resolver. Para coisa. Eu acho que Entendi. quando a pessoa falou isso, eu acho que existem situações em que o sistema, os incentivos são desalinhados por natureza. E o sistema é montado de uma maneira que só vai resolver. E aí, claro, que não é um conflito desrespeitoso, mas você tem que ter. Porque se eu for numa reunião que um que fala, tá tudo bem, minhas vendas estão super ótimas. Não, aqui tá o meu inventário também. Só que tá todo mundo meio que passando um pano em cima do outro, e lá embaixo tem um super problema, não Sim. serviu para nada a reunião, essas pessoas estarem juntas. E aí eu Ale, acho que sim, precisa do conflito. Nesses tipos de situação que você tem um problema para resolver, e as coisas precisam ser ditas. você acha que é um conflito? Eu vou fazer uma ponderação, porque essa Aham, realidade eu não conheço, né? Você está no aham, dia a dia fazendo isso. sim. Seria um conflito ou uma negociação? Não é uma negociação. É conflito mesmo. Porque se é uma negociação, eu acho que tudo bem, você vai acabar chegando porque nesse tipo de solução, tudo bem, você vai acabar achando soluções, né? Dali vão surgir ideias, soluções que vão conseguir atender esse equilíbrio, sabe? É, pode ser que, porque a negociação é muito mais, vamos pensar numa negociação de preço, né?
Todo mundo tem lá a sua reserva, né? Tem uma margem. Bom, até lá eu chego, depois dali eu não chego, e ali você acomoda. Você pode resolver uma situação dessa como, quer saber? Estou disposto aqui a abrir um pouco mais do meu nível de inventário, a gente consegue acomodar por ali, tudo bem, a gente acaba acomodando. E aí sim é aquela solução de é, você acaba abrindo mão de outra coisa, né? Tem até um termo que eu esqueci Um agora. consenso, um É um consenso. consenso, né? Mas pode ser que aí você acaba chegando numa negociação e abrindo mão, mas tem coisa que, não, às vezes existe alguma coisa que está tão evidente que precisa ser falado lá, que Uhum. eventualmente alguém precisa estar exposto, né? E aí começa a Entende? política, né? Fala assim, olha, Total. a gente está cheio de, sei lá, a gente não está conseguindo desovar estoque porque você não está indo falar com o cliente. Por exemplo, e essas vendas não acontecem de uma maneira que a gente está Que projetando, deveria acontecer. né? E Sim. você continua achando que você vai falando que você vai vender, só que você nunca vende, né? E ali não dá muito para passar pano. Sim, sim. Se não Mas tiver você o conflito e a percebe. conversa franca, não Perfeito. resolve. Mas você percebe que se criou um padrão de comportamento pelo que você falou? Então, é assim que funciona, é o modus operandi. É desse jeito que funciona. Você diz os sistemas, O os incentivos sistema, estarem desalinhados. o sistema, né? É padrão, então nem vocês percebem o conflito ou a divergência. Por quê? Porque é assim que funciona, Elo, só funciona assim. Ninguém conseguiu fazer com que funcionasse de outra É. forma. É só uma E, percepção minha que estou de e eu fora. acho que e também não é um conflito assim, vamos dizer, extremo, né? Porque é meio que essa Entendo. história da teoria organizacional, né? Uhum. Porque se você tem que ser aquela desarmonia suave. A organização tem que estar no Entendo. estado de desarmonia suave. Porque se Isso. você tem uma harmonia, uma completa harmonia, aí é o Partido Comunista Chinês, né? E do Isso. outro lado é anarquia, né? Onde todo mundo Sim, acha que quer. Então todo sim, mundo, né, tem a liberdade. E tal. sim. Então tem aquele estado de desarmonia suave, que sim existe dissenso. As pessoas vão ter que ter essa coisa e eventualmente vão ter situações de fricção, né, de atrito. E às vezes você tem que passar por isso. Eu digo assim, profissionalmente, né, pensando na dinâmica profissional, e aí dali vão surgir ideias para você resolver, dali vão surgir soluções, né? Então, quando essa pessoa disse é só com atrito que resolve, é só com conflito que Talvez resolve, ela trabalhe no mesmo local que talvez ela você. esteja pensando nisso, nessas Sim, situações. pode ser, Porque com às vezes não tem certeza. jeito, você tem que ter frição. Perfeito. Não, concordo com você, concordo E pelo menos é o meu plenamente. jeito de ver, com a minha experiência de vida, assim, minha experiência profissional, que às Experiência vezes, se profissional, você sim. deixar muito assim, deixar, não, não vamos deixar coisa muito evidente, não vamos falar as claras do que se trata, Perfeito. e claro, as pessoas vão ficar desconfortáveis, mas Sim, aí o segredo, né, eu não sei, é tipo, você não pode levar pro pessoal. claro que não. Se levar pro pessoal, já foi. Aí já foi. Aí já foi. É aquele ponto, é aquela ação, é aquela tarefa que É, precisa ser revista. impessoal. Não é você que efetivamente. E você vê essas discussões homéricas entre essas pessoas, líderes super experientes, que elas estão ali, você vê com um nível de tensão, que depois ali, depois você vê elas estão almoçando juntas, Somos, sim, conversando na como se maior nada civilidade. perfeito. Isso é inteligência emocional, né? Você Entendeu? perceber, Então, sim, eu acho que eu acho que em situações profissionais, em algumas situações, não dá para fugir, mas isso não quer dizer que, mas acho que você não pode levar para o pessoal. Porque se com, levar para o cer pessoal, já era. com certeza, com certeza, com certeza. Muito bom. Vocês percebem que tem pano para manga, né? Tem. Tá? Sim. A gente volta daqui a semana que vem. Ale, queria perguntar uma coisa para você. Uhum, Dia 27 é uma quarta-feira e sim. marcaram uma reunião do BNI, uma reunião estratégica.
que começa às 19. Eu quero saber se a gente consegue adiantar a nossa mentoria para as 18 horas, Mas, no dia 27. mas é dia 27 a gente não tem aula, né? Temos. É dia 26, né? Ai, É desculpa. terça, né? Acho que é É 26, né? terça? Estou falando besteira aqui, É, Ana? porque dia 26 é terça. Ale, Mas que eu eu acho tô... que a reunião era numa terça mesmo, não era, Era Elô? numa terça? Era Ale, numa eu terça. confirmo Deixa com eu ver, você. eu Eu vou ver con... aqui, peraí. Não, Você tem? me avisa que eu consigo remanejar aqui. Tá. Mas porque eu tinha olhado e eu estava junto com a Ana, eu falei, Ana, é o dia da mentoria. Mas eu falei, mas eu vou perguntar para o Ale. Você faz home office de terça-feira? As terças eu faço. Tá, As tá. terças eu faço. E aí, nessa terça-feira, inclusive, é, né, não, eu, Você pode às eu, 18? mas só confirma se é às 18 mesmo, que aí eu tenho que mover umas reuniões aqui. Que eu já tenho uma reunião marcada das 6 às 6:30, mas Hum, vai te complicar? não, não complica. Eu consigo tentar mudar aqui. Eu consigo puxar para 5:30, mas só me confirma que vai ser na terça mesmo. Tá, te Que aí confirmo. Assim que a gente que aí eu achar, tento mudar aqui. tá. E E aí eu terça-feira, dia agradeço. 27, eu vou estar sozinho em casa. Por exemplo, hoje minha esposa tá e ela já foi buscar o meu filho, né? Hum. Mas eu É tô. até bom que seja mais cedo, porque eu consigo pegar ele às 8:30. Tá, tá. Então eu acho que a gente Aí faz, seria às faz 6, isso. né? Seriam às 18, tá? Das 6 às 7. Até me Das ajuda, viu? 6 às 7. Ah, é? Só Então confirma que me pronto. ajuda, porque aí eu consigo pegar o. Aí eu consigo Ô, Ale, buscar minha filha às obrigada. 7:30. Mas só confirma, Elô, que aí eu tenho uma outra reunião que eu Tá. preciso mudar. Mas eu tenho quase que certeza que é isso. É que eu, quando fui olhar aqui, eu olhei 27, mas não é 27. Mas eu te confirmo, Me pode confirma deixar. que aí eu já peço para mudar Confirmo. aqui. A Ana não achou, né, Ana? Eu não achei, Elô. É, eu Depois eu vou também não. procurar com calma e te passo. Aí você pode Eu, colocar lá e no eu grupo. confirmo com a Lê, tá Porque eu bom? tenho quase que certeza que é de terça, que até quando nós estávamos juntos, você falou, É, "Ixi, bem no dia é. Da nossa da mentoria. nossa Sim, mentoria. Aí você até falou, vou tentar ver se a gente consegue fazer mais cedo. sim. Porque acho que dia 27 é outra coisa, acho que é o PSM. Não sei, É, não sei. Ah, se Mas puderem só eu, confirmar.